Louvado seja o Altíssimo Yahweh. Meu caro ouvinte, aquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas, me revelou coisas profundas e me disse para eu passar à população mundial, porque a população mundial está enganada. Veja bem, a mim foi-me mostrado que a Bíblia é um livro de feitiçaria, pois as Escrituras sagradas caiu na mão de um povo perverso, que matava, queimava e enforcava os profetas do Altíssimo, que fez os céus, a terra e a fonte das águas. Os tradutores da Bíblia foram usados por Satã ou Satanás para adulterar as Escrituras originais. Eles consumiram com a maioria das Escrituras, e neste livro chamado Bíblia contém apenas fragmentos de verdades. Maioria é mentira e eu provo. E o Altíssimo Yahweh me mostrou que padres, pastores, bispos, anciões da cristã no Brasil, etc., são todos feiticeiros, estão enganados, trabalhando para Satanás. E o homem que vocês chamam de Papa é o chefe deles. E os ensinamentos deles é totalmente malignos, pois eles na cegueira espiritual usam apenas fragmentos de verdades para enganar. E estas igrejas são gaiolas malignas, pois o Altíssimo nunca mandou fazer templo. Fizeram templo no passado, sim, não que o Altíssimo mandou fazer. Atos 17, 24 e 25. O Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homem, e nem necessita de coisa alguma de ser humano. Essas igrejas não é nada mais, nada menos do que prisões malignas. Essas igrejas são gaiolas de Satanás. Dentro delas tem muitos filhos do Altíssimo, mas estão enganados. Eu disse nos vídeos anteriores que aos poucos ia mostrar as mentiras que estão na Bíblia. No livro de Atos, capítulo 26, versículo 14 e 15, eu vou provar para vocês o quanto essa Bíblia está adulterada. Saulo ia no caminho de Damasco, perseguiu o povo do Altíssimo, e ele ouviu um clarão de luz, e ele caiu por terra, e ouviu uma voz que lhe falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar-se contra os arguilhões. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Atos dos Apóstolos 26, versículo 14 e 15. É o cúmulo esta passagem, pois Saulo era Yahudim. Ele conhecia o hebraico ao pé da letra. E na Bíblia, a tradução João Ferreira de Almeida diz que ele ouviu uma voz que lhe falava em língua hebraica. Se a voz falou em língua hebraica, como falou Jesus, se no hebraico não existe J até hoje? É lógico, a voz falou na língua hebraica o nome Yahushua. Os tradutores tirou e colocou o Jesus maligno. Meu irmão, meu amigo, minha irmã,
com todo respeito a você, eu vou lhe provar que a Rede Record de televisão fez uma novela maligna, que o senhor Edir Macedo, dono dela, não está mostrando a verdade para a população, pois ele disse na novela que o rei Saul foi morto pelos filisteus. Eu vou provar nesse vídeo que Edir Macedo está mentindo, porque ele também está enrolado, está cego, está enganado. Pois no capítulo 1 Samuel, esse nome Samuel eu já disse em vídeos anteriores que é maligno. O título do Altíssimo é Ul, que significa supremo. Eles trocou para El babilônico, enganando as criancinhas. Do El babilônico eles tirou o Papai Noel de mentira, aonde já se viu o coelho botar ovo de chocolate. Isso é coisa da Igreja Católica, que é maligna. E essas demais entidades religiosas são filhas dela. É tudo maligna, é farinha do mesmo saco. Mas vamos lá. Primeiro Shamiul, que vocês chamam de Samuel, no capítulo 31, no versículo 4 ao 6, em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 4 ao 5, mostra que Saul se suicidou. Ele lançou sobre a espada e morreu. Por que o senhor Edir Macedo não disse isto? Porque ele está cego. Ele é um feiticeiro maligno de Satanás. Está enganado, trabalhando para Satanás. Saul foi morto por uma amalequita. Ué, mas não tinha se suicidado? Segundo Samuel, capítulo 1, verso 8 ao 10. Saul foi morto pelos filisteus. Segundo Samuel, capítulo 21, verso 12. Meu irmão, como é que essa Bíblia está certa? No lugar o rei Saul é morto pelos filisteus. Ni outro é o amalequita que mata ele. Ni outro ele lança sobre a espada e morre, ele se suicida. Meu irmão, essa Bíblia foi Satanás quem fez e enganou a população mundial, tá? O Salmo 23, quando você cita esse salmo, você está blasfemando daquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas. Pois lá está escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor é Baal, é maligno, é um Deus maligno. E pastor, no dicionário hebraico, é cavalo reprodutor de equinos. Acorda, meu irmão, acorda, minha irmã, abandona essas religiões, larga isso para lá, porque é obra de feitiçaria, é obra de macumbaria. O Altíssimo Yahweh vai destruir todas estas religiões, isso vai cair por terra. É a grande Babilônia. A grande Babilônia é a Igreja Católica, e as demais entidades religiosas são as suas filhas. Isto vai cair, e já os verdadeiros ensinamentos do Altíssimo vai derrubar isso por terra. Meu irmão, em Mateus capítulo 28, o nome é Manial, vou falar Mateus, que é o que você entende. No capítulo 28, verso 1, a ressurreição do Jesus da Bíblia. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, duas mulheres vai ao túmulo. Observa que são duas mulheres, Maria Madalena e a outra Maria. Quando elas chegam lá, um terremoto, aparece um anjo, tem um túmulo, o anjo tem uma pedra em cima do túmulo, o anjo remove a pedra e senta em cima dela.
Também não pode ser anjo porque não tem J. É o mensageiro do Altíssimo. Ele remove a pedra e senta em cima. Muito bem. Vamos agora para Marcos capítulo 16, versículo 1. A ressurreição de Jesus, a mesma história, só que a versão agora é diferente. No primeiro dia da semana, de manhã cedo, ao nascer do sol, Maria Madalena e a outra Maria e Salomé foram ver o sepulcro. Observa agora que são 3. Lá no outro era 2 pessoas, que é o túmulo, agora é 3. Quando chegou lá, a pedra já estava removida do sepulcro e o anjo estava à direita da pedra. Epa! Mas lá em Mateus 28, o anjo removeu a pedra e sentou em cima. Agora a pedra está removida e o anjo está à direita da pedra. Observa também que é um anjo. Mateus 28 é um anjo, Marcos 16 é um anjo. Quando você chega em Lucas 24, a mesma história, versículo 1 são 2 anjos. Tem Bíblia João Ferreira de Almeida que fala que o horário é de madrugada. Em Marcos 16, o horário que as mulheres foram era de manhã cedo e o sol já nasceu. Quando você chegar em João 20, versículo 1, o horário é alta madrugada. E o resto da história não tem nada a ver com os outros 3. E é só Maria Madalena que vai ao túmulo, agora é só uma mulher. No lugar é 2, no outro lugar é 3, no lugar é 1. E aí, como é que essa Bíblia está certa? Acorda, meu irmão. Acorda, minha irmã. Acorda, meu amigo. Essas igrejas é montagem para roubar a população mundial. Pois aquele que fez os céus, a terra, a fonte das águas, ele mostrou para mim que ele não precisa de 1 centavo de ninguém para fazer a sua obra. A salvação é grátis. Você tem que amanhecer o dia, dobrar o joelho, agradecer ao Altíssimo pela noite que passou e pedir a Ele um dia de trabalho feliz, que Ele possa guiar você mansamente, tranquilamente, às águas tranquilas. Quando anoitecer, você dobra os joelhos e agradece a Ele pelo seu trabalho do dia, pelos seus afazeres, e pede a Ele uma noite de repouso, uma noite de descanso. Agradece Ele pelo seu deitar, pelo seu levantar, pelo seu trabalho do dia a dia. Você tem que aprender a andar com as suas próprias pernas, independente de religião. Porque religião é coisa que Satanás inventou para enganar o povo e roubar a população mundial. É uma escravidão maligna. Porque você não precisa gastar o seu dinheiro em obra de macumbaria. O Altíssimo jamais quer dinheiro de ser humano, porque Ele é o dono de tudo. Acorda, meu irmão. Será que aquele que fez o céu, a terra, a fonte das águas, precisa de dinheiro seu? Nunca, meu amigo, nunca, meu irmão. Esse Vaticano aí é maligno. Esse Papa aí põe o povo para fazer campanhas de devotos, roubando a população. Pois lá já foi mostrado, eles lá roubando milhões, tá? O Vaticano é ouro puro. Esses pastores comprando fazenda, avião, com dinheiro dos coitados bem intencionados. Acorda, meu irmão, abandona isso, isso é obra de Satanás, escravizando você, tá? Esses gozos nessas igrejas, esse batismo de Espírito Santo aí, é tudo maligno. Acorda, eu tenho vídeo aí mostrando isso, tá? Se você não assistiu, assista. Pois eu tenho um canal no YouTube e no Facebook, Juarez C. Vital. E nesses canais eu coloquei vários vídeos mostrando à população mundial o que está acontecendo. E eu quero aqui fazer um alerta para aqueles que deixou
o Jesus e o Deus maligno e abraçou aquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas. Você deu um grande passo, mas tem muitos cometendo um erro gravíssimo, com o sistema religioso nas costas, pegando dinheiro dos irmãos, tá? Você está cometendo um erro gravíssimo, cuidado, que você vai prestar conta um dia, a salvação é grátis, tá? O homem não precisa de religião para sobreviver. O homem tem que aprender a servir o Altíssimo. A salvação é individual. Cada um vai dar conta de si perante o Altíssimo. Eu quero aqui dizer para aqueles que estão inscritos no meu canal, eu tenho pedido ao Altíssimo para abençoar vocês. Nas madrugadas eu tenho dobrado os meus joelhos e pedido em favor daqueles que já aceitaram o Altíssimo e abandonaram as entidades religiosas. Meu irmão, eu quero aqui deixar um grande abraço a todos vocês que estão seguindo o meu canal. Um grande abraço a todos vocês. E que o Altíssimo Yahweh possa abençoar e iluminar todos vocês. Eu quero deixar um conselho amigo. O Salmo 23. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Tá? O Salmo 23, desculpa. É o Salmo 1. O Salmo 1. Eu me equivoquei aqui, é o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Altíssimo, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Meu irmão, busca o Altíssimo, medita nele dia e noite, tá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Meu irmão, abraça Yahweh e seja feliz por toda a vida, que assim seja.